pessoas vão entrar. Tá ótimo. Então, muito bom dia para todo mundo, né? É uma alegria enorme a gente estar aqui, dos vários lugares, dos vários pontos. Esse é o lado bom da tecnologia, né? Que une mundos, que une essa possibilidade da gente refletir, estar juntos, né? Hoje, com muita alegria, a gente vai receber a Mara, que vai fazer uma reflexão para a gente, e depois Padre Bernard e eu vamos dialogar um pouquinho com ela, né? Márcio, você quer falar uma palavrinha para a gente? Seja bem... Só um grande bom dia para todos que nos assistem e dando um abraço carinhoso a todos os membros aqui, participantes que escutam a live hoje e que escutam a live depois nas suas gravações. Né? Um grande acolhimento afetuoso na amizade de Marta, que está ao redor do mundo. Sim, bom dia a todos. Então, meu nome é Alcimara, mas todos me conhecem como Mara, né, aqui no foyer. E estou aqui no foyer já há 11 anos, que eu sou membro aqui da comunidade, da família do foyer de Mendes, com o Padre Bernard, com a Rogá, com a Rosi. E hoje, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais por falar de Marta, né, de falar um pouquinho de Marta. Porque Marta... Vamos invocar o Espírito Santo. Sim, vamos começar então com a oração. Então, a Mara vai apresentar o tema da acolhida de Marta. Ela é acolhedora a todos, especialmente o Espírito Santo, né? A Jesus mesmo, é o dom do Pai. Vamos invocar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, falar de Marta, assim, é uma alegria muito grande, porque Marta, para mim, é uma amiga, é uma irmã, com quem eu posso contar, com quem eu aprendo cada vez mais, né, a amar Jesus, amar os irmãos. E tanto recebo de Marta que é uma alegria poder falar dela. Começo falando que Marta é muito presente aqui no nosso foyer. De modo especial, até neste último retiro fundamental de julho, os retirantes testemunharam muito isso, de sentirem a presença de Marta, de sentirem a sua companhia, a sua acolhida, a sua intercessão. E tudo isso é muito real, é muito concreto, assim, muito verdadeiro, porque Marta recebeu do Senhor este dom, este carisma, né? Ela foi inflamada por este amor a Deus e por este amor aos irmãos, aos homens, né, do nosso tempo. E a personalidade de Marta é tão rica, assim, tão grande, né, que é aos poucos que a gente consegue conhecê-la. Sempre tem algo mais assim para descobrir, né? E por isso que é muito gostoso assim de falar de Marta, né? Porque é muito rico e a gente sempre aprende, sempre cresce um pouquinho mais, né, com a sua vida interior, com a sua humanidade. Eu gosto muito dessa oração que ela fez aqui, 22 de janeiro de 1930. Então, é assim: Senhor, meu Deus e meu tudo, que pelo vosso adorável amor e vossa santa graça, meu coração unido ao vosso,
seja cada dia mais humilde e mais doce, meus pensamentos mais profundos, minha vontade mais dócil à vossa, minha oração mais fervorosa, meu amor mais sobrenatural, mais divino. Faça que cada dia seja um passo no vosso amor, e que todos os dias eu me supere. É muito bonito, assim, muito interessante, porque Marta fala desse amor sempre crescente, né? Que o amor não é estagnado, pelo contrário, ele cresce a cada dia, ele deve crescer a cada dia, e a cada dia se superar, né, com a graça de Deus. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre a acolhida de Marta. O que eu vou partilhar aqui com vocês é o que eu recebi da tradição dos foyers, né? Escutando os testemunhos dos antigos retirantes que estiveram com Marta pessoalmente, os membros do foyer que encontraram, né, que conviveram com Marta. Então, tudo isso vai sendo transmitido nos foyers, e a gente também teve a graça de conhecer algumas pessoas que tiveram esse encontro pessoal com Marta. Tem até a Veronique, que ela é retirante aqui no nosso foyer, ela é de Jacareí, e ela, desde 1972, quando o Padre Constant chegou aqui no foyer do Brasil, ela acompanha, participa, né, aqui no foyer do Brasil. E ela teve muitos encontros pessoais com Marta Robin, também com a família dela teve, né, esses encontros com Marta Robin. Então, assim, é muito rico poder ouvir esses testemunhos. É o que eu vou partilhar um pouco aqui com vocês. Então, sobre a acolhida de Marta. Como já foi falado nos encontros também anteriores, né, que vocês já sabem, já conhecem, Marta vivia no seu quarto, acamada, paralisada por sua doença. E neste mesmo quarto, ela recebia e acolhia as pessoas que iam ao seu encontro, que iam visitá-la. Mas o que acontecia nesses encontros? As pessoas que iam visitar Marta voltavam sempre consoladas, fortalecidas, pacificadas, felizes, livres, leves, esclarecidas, né? Com um tesouro no coração, uma palavra de vida, a lembrança de uma voz cristalina, um silêncio, um conselho, um coração inundado de luz, de amor, de alegria. Os retirantes diziam mesmo ter dançado de alegria, voltando do quarto de Marta, né, descendo ao foyer. As pessoas sempre voltavam melhor do que tinham entrado. Então a gente se pergunta, mas qual o segredo, né, desses milagres? É que antes de acolher o mundo que ia até ela, ela teve o privilégio de acolher a Virgem Maria e Jesus mesmo. Eles eram os hóspedes mais fiéis no coração da sua doença. Esta acolhida que ela dava em primeiro lugar a Jesus e a Maria foi a base, o fundamento da acolhida que ela dava aos outros. De fato, de onde vinha a força da sua vida, do seu amor? De onde vinha esse discernimento que todos reconheciam nela? De onde vinha a sua excepcional clarividência? Se não da sua relação com Jesus, com Maria, nas suas orações, nas suas comunhões, na sua oferta. Ela dizia: Jesus é para minha alma a vida que eu respiro, meu pão de cada dia, a luz que me inunda, enfim, meu único e meu tudo. Um pouco como João Batista, né, que dizia: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, Marta também escreveu em 3 de fevereiro de 1930, que vós viveis em mim, ó Jesus, e que eu morra. Eu vou à vida, e é a morte a mim mesma que a faz começar. Então, no seu ato de abandono, que ela redigiu em 15 de outubro de 1925, ela também escreveu: nada mais de mim, nada mais de meu, nada mais de nada, só vós, ó meu Jesus, nada mais que só vós sempre, nada mais de mim, para mim, por mim. Eu renuncio para sempre a mim mesma e a tudo. Então, todo o seu ser, né, vazia dela mesma, foi aberto a Deus, habitado por Deus,
transparente a esta presença. Não ser mais que uma transparência de Deus, disse ela, dia 15 de janeiro de 1931. Então, ela era iluminada do interior, porque ela havia dado a Deus todo o lugar, desde o seu ato de abandono e da sua oferta de amor. Esta presença evidente nela fez Marta uma testemunha de Deus, um sinal para o nosso tempo. Marta sabia acolher as pessoas que vinham a ela à maneira de Deus, à maneira de Maria. E a acolhida de Marta era assim, tão humana e tão divina. As pessoas chegavam na casa de Marta, eram acolhidas na cozinha, e aí esperavam a sua vez. Mas ao entrarem no quarto de Marta, a primeira coisa que as pessoas se deparavam é que o quarto era obscuro, né? Eles eram conduzidos até uma cadeira diante da cama de Marta, e ali sentavam diante de Marta. O quarto era obscuro porque Marta tinha uma doença nos olhos, e o menor raio de luz lhe fazia sentir dores horríveis. Na verdade, também Marta, ela ofereceu a Deus os seus olhos pelo fim da guerra na França. Então, Marta não via as pessoas, né? E nem as pessoas viam Marta. Mas uma pequena voz muito doce, né, saía do obscuro, pedia à pessoa de se apresentar, e assim começava uma conversa, pouco a pouco, de uma forma simples, na confiança. De tal modo que Marta convivia com Jesus e com Maria, né? Até Marta uma vez disse ao Padre Finet que Nossa Senhora vinha visitá-la não menos que 5 horas por semana, e que Nossa Senhora vinha justamente para ajudá-la, para fortalecê-la, pois Marta não seria capaz de suportar tudo o que ela vivia se não fosse essa presença permanente de Maria ao seu lado. Então, de tal forma, Marta convivia com Jesus e com Maria, que são experts em acolhida, que Marta acabou por se assemelhar a eles, né, acolhendo generosamente e magnificamente, neste pequeno quarto escuro. E as pessoas, né, que eram enviadas mesmo pelo Senhor, pela Virgem Maria. E só Deus sabe, né, quantas pessoas em um dia, em uma semana, em um ano, em 50 anos, né, há o registro de 103 mil nomes, né, de pessoas que visitaram Marta, mas com certeza foi muito mais. E até hoje, né, os visitantes continuam indo no quarto de Marta todos os dias. Então, a obscuridade exterior, né, no qual Marta estava mergulhada, influenciava, assim, em parte, sobre a qualidade da acolhida de Marta, em que se vivia, sobretudo, uma bela proximidade humana, uma acolhida sem preconceito, sem julgamento, sem pré-julgamento, porque, de fato, ela não via a pessoa que a visitava, então não se dispersava com a superficialidade da aparência, né? Cada um tinha o seu lugar no coração de Marta, cada um tinha o direito ao seu imenso respeito, porque para ela cada um era um tabernáculo vivo de Deus. Ela recebia cada um como um irmão, uma irmã, um filho de Deus amado como ela. E ela, de verdade, é direto ao essencial, unindo-se ao ser mais profundo do outro. Para isso, ela tinha antenas ligadas ao céu. O Espírito Santo a esclarecia, a inspirava, sem dúvida. Era um maravilhoso fruto da sua oração, da sua oferta. Marta, um ouvido e um coração que escuta. A maneira de Deus, a escuta de Marta era única. Mas por que única? Porque ela estava absolutamente, totalmente disponível ao outro, em tudo aquilo que ele era, em tudo aquilo que ele dizia, plenamente presente a cada um, muito atenta a cada um. Nunca falava dela mesma, porque o que importava era o outro, que ela acolhia gentilmente. Ela fazia algumas perguntas,
com discrição. Ela perguntava sobre a família, o meio de vida, o trabalho. Não por curiosidade, mas para entender melhor, para conhecer melhor, para amar mais. E era um verdadeiro encontro, de coração a coração, transparente. Ela acolhia o outro naquilo que ele era de verdade. E para isso, ela se esquecia completamente, para dar lugar ao outro, toda disponível àquele que se apresentava. Isso exigia uma grande capacidade de esquecimento de si mesma, uma grande generosidade e uma faculdade excepcional de abertura ao outro, ao desconhecido, ao imprevisto. E Marta, ela tinha um interesse por tudo, pela igreja, as coisas da igreja, do mundo, as dificuldades, as dores, as necessidades, suas belezas, suas esperanças. Até Jean-Jacques Antier, jornalista e escritor francês, escreveu: ela escutava todos aqueles que lhe confiavam suas dores e suas esperanças, todos aqueles que buscavam uma luz espiritual, e aqueles que se aproximavam dela testemunham do seu perfeito equilíbrio, da robusteza de seu bom senso, do seu realismo concreto. Eles dizem também da profundidade do seu amor por Deus e do seu apego todo particular à Virgem Maria. E alguns foram muito tocados por suas intuições. O que mais as pessoas guardam dela é, às vezes, a sua discrição e a sua profunda interioridade. E todo mundo conhece também a memória prodigiosa de Marta, né, fruto da sua atenção excepcional. 2 ou 3 anos após um encontro, ela se lembrava com precisão de uma situação, de uma pessoa, de uma intenção confiada à sua oração. Um dia, o professor Cochu, o mais radical racionalista do século XX, né, como dizia João Guiton, e que se tornou amigo também de Marta, maravilhado pela sua memória fenomenal, disse a ela: Marta, você não é mais do que um cérebro. E Marta respondeu docemente: você também não pensa que eu sou também um coração? Então ficou bem entendido aí que esta memória prodigiosa era a memória do coração. Na sua escuta, Marta acolhia cada um tal como ele era e se adaptava a cada um. Ela se colocava no nível do seu visitante, ela o colocava à vontade, ela se abria à realidade e à vivência da pessoa e se interessava a tudo. Ela sabia falar com o camponês, se envolvendo naquilo que fazia parte da sua vida, as suas alegrias, as suas preocupações do trabalho, como também ela sabia se relacionar com um filósofo, um cientista, um técnico, um teólogo, uma criança, um jovem, e, é claro, também com um membro do foyer. Ela sempre ia ao mesmo passo que o outro, se juntando aí onde ele estava. Depois o seguia no caminho. Jamais rápido demais, sempre ao lado, como Jesus caminhando com os discípulos de Emaús. Esta presença de Marta a cada um era serena, total, e ela sabia sempre suscitar o que havia de melhor em cada um, para o ajudar a dar um passo a mais, a progredir. Marta, um coração que vibra de emoção e compaixão. Ao lado de Marta, as pessoas eram envolvidas por sua presença amável, que a caracterizava. Ela era tão terna, tão compassiva por aqueles que lhe partilhavam suas dores profundas. Ela sabia se alegrar com aqueles que lhe confiavam suas alegrias, ela chorava com aqueles que choravam, ela consolava, reconfortava, encorajava. Uma vez ela fez essa oração: meu adorável Jesus, faça que todas as pessoas que se aproximam de mim saiam consoladas quando elas choram, reerguidas quando elas são oprimidas,
felizes por diversos dias, pela lembrança de uma palavra, de um olhar, de um sorriso. Quer dizer que Marta não era jamais tomada pela indiferença. Despojada de tudo aquilo que embaraçava e pesava sobre a pessoa, Marta era livre, totalmente disponível ao outro, aberta somente a tudo o que seu visitante depositava nela, um peso, uma alegria, e que Marta carregava na sua oferta, na sua oração. Ela mesmo sofria, né? Mas ela não falava do seu sofrimento, não se lamentava, não se fazia pesar sobre os outros. Marta era todo ouvido, mas também toda voz. As pessoas que viam Marta, quer dizer, as pessoas não viam Marta, né? Por causa do quarto obscuro, mas a escutava e a entendia muito bem. Aqueles que a encontravam têm a lembrança de uma voz clara, uma voz cristalina, vibrante, fervente, entusiasta, jovem da juventude do coração. Uma voz que sabia consolar, encorajar, fortalecer, mas às vezes também sabia ser firme, para transmitir a audácia e o impulso. Vá em frente! Seu coração imenso passava todo inteiro na sua voz, com entonações tão variadas, mas sempre ajustada à pessoa presente, à situação exposta. Ela tocava pela sua capacidade de se exprimir com a sua voz o que ela sentia. Esta voz que era como um instrumento de música, que ela modulava em harmonia com aquele que vinha se desabafar com ela. Partilhar um sofrimento, confiar uma aprovação, ou exprimir uma ação de graças, uma alegria, um evento feliz. E ela escutava sem a menor impaciência, pois ela era inteiramente presente ao momento presente. Sobretudo, Marta permanecia natural e simples. Marta amava a natureza, a vida do campo, ela apreciava o perfume das flores, o odor do café, ela gostava muito do cheirinho do café, e o contato doce das peninhas dos pintinhos que contra a sua bochecha, né? Ela gostava quando as pessoas levavam os pintinhos e colocavam pertinho da bochecha dela. Ela amava as crianças, as suas músicas, né? Um dia, uma professora levou um grupo de crianças, né, para cantar debaixo da janela do quarto de Marta. E depois ela ficava muito agradecida, porque Marta era sempre agradecida. Ela agradecia as pessoas pela visita, por ter lhe dado notícias, de rezar com ela, de rezar por ela. Então, essa alegria de Marta, né? Marta, ela também sabia rir, e rir muito. Mas sua alegria, audível no timbre da sua voz, pertencia a um ser mais profundo. Era um fruto de uma gratuidade, de uma interioridade. E a simplicidade de Marta, né? Quantas pessoas foram marcadas pela simplicidade de Marta, que ia naturalmente ao essencial, sem ficar tagarelando. Esta simplicidade a tornava capaz de entrar rapidamente em contato com o outro, de apreciar cada um e cada coisa. Ela escreveu em 28 de março de 1930. Uma coisa permanece sempre, ela está ao alcance de cada um, a alegria dos outros. Dar um pouco de calma, de coragem, de esperança, provocar um sorriso, tudo isso é um doce trabalho, e não é necessário estar de pé, nem ter saúde para o fazer. Marta, um coração aberto ao céu. Marta, então, ela colocava sempre a pessoa muito à vontade. Ela conduzia a conversa, ia direto ao coração das coisas. E conduzia a pessoa a Deus, a palavra de Deus, ao amor de Deus, à misericórdia de Deus. Ela convidava a pessoa a sair de si, a ver mais longe. Ela era capaz de detectar o menor impulso de boa vontade
e ela impulsionava o seu visitante para o alto, para lhe dar Deus, seu amor, sua alegria, sua paz. Ela escreveu em 22 de fevereiro de 1930. Amar Deus apaixonadamente não é suficiente para minha alma. Eu quero ainda o fazer amado. Este eterno Pai, este Deus unicamente bom, sabe o quanto sua pequena serva deseja que todos o conheçam, o ame como um pai. Marta era assim, tão simples. Ela mudou o ponto de vista de tantas pessoas, às vezes, apenas com uma pergunta simples. Ela tinha a graça do discernimento, da clarividência, do silêncio respeitoso, graça de saber fazer boas perguntas. E as pessoas ficavam espantadas de ver com que facilidade elas partilhavam coisas, às vezes tão difíceis, tão complicadas. Mas com Marta, tudo se simplificava. Os nós se desfaziam, como por milagre. Quantas situações indissolúveis, desesperadoras, que ela não tenha desvendado, esclarecido, com uma palavra, uma pergunta, um silêncio. 10 minutos eram suficientes, às vezes, para orientar toda uma vida, lançar adiante, voltar ao essencial, voltar para o outro, voltar para Deus. E o que impressionava nela não era o maravilhoso, o extraordinário, não, mas o amor, o fogo do coração que se aquecia. Uma oração que voltava o coração para Deus, uma pequena palavra que esclarecia, o zelo pelas almas que as pessoas percebiam no fervor da sua voz. Uma palavra, uma pergunta, uma oração, um silêncio, era o suficiente para influenciar uma trajetória para o bem, para uma vida mais dada a Deus, mais aberta ao dom de si. Os silêncios também de Marta, né? Ao lado de Marta havia às vezes momentos de silêncio impressionante, mas não vazio, não pesado, mas carregado de oração e de uma gravidade sobrenatural. Ao lado desta mulher interior, voltada sempre para Deus, as pessoas sentiam o céu tão próximo da terra, se sentiam colocadas em contato com o invisível. A acolhida de Marta era desta ordem sobrenatural, como a arte de se abrir sobre um horizonte mais vasto, mais interior, mais verdadeiro, que conduzia para além das fronteiras do tangível, que derramava em nós a alegria, a paz, o amor. Os conselhos de sabedoria que ela sabia dar com a voz tão calorosa. Ela falava: permaneçamos bem corajosos e rezemos uns pelos outros. Eu rezo com você. Então, essas pequenas palavras, né, permaneçamos, rezemos com você, Marta não dava um só conselho que ela mesma não se colocasse junto, né, que ela mesma não praticasse. Ela não exigia nada do outro sem que ela se enganjasse também. Então, Marta era um coração que carregava o outro, né, uma alma que rezava pelos e com os outros, né? As pessoas não deixavam jamais Marta sem fazer uma oração junto com ela, para olhar mais alto, mais longe, e tudo voltar para a mamãe, para Maria, a Nossa Senhora, que ela chamava de mamãe querida, né? Para voltar também à Trindade. A maior parte das vezes rezava-se o Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ou às vezes o Magnífica. E quando ela dizia, eu vou colocar na minha oração, não era só palavras, ela carregava cada um, especialmente os sacerdotes, na sua oração, na sua intercessão, na sua oferta. Cada pessoa e cada situação era colocada nas mãos de Deus e na maternidade de Maria. Então, concluindo, Marta era como cada um de nós, uma simples batizada, mas que desenvolveu na sua vida todas as riquezas do seu batismo, mostrando que a santidade é oferecida a todos, né, e acessível a todos.
As pessoas entravam no quarto dela por uma porta, mas a sua acolhida abria uma janela para o céu. Neste quarto, o céu e a terra eram reunidos. Ela mesma dizia que o seu quarto era um verdadeiro céu. Que paradoxo, né? Neste quarto, Marta era cega, mas tão clarividente, paralisada, mas tão viva, tão ativa, no obscuro, mas tão luminosa, tão pequena e tão grande, tão natural e tão sobrenatural. E assim, então, era Marta. Então, foi isso que, né, eu quis, assim, partilhar com vocês, né, do que, como eu falei antes, do que eu recebi, né, no foyer, através dos testemunhos, dos amigos, retirantes, membros, né, do foyer que conheceram Marta. Então, assim, uma alegria partilhar isso com vocês, e deixo aberto, então, aí para a Mônica, o Padre Bernard, quem quiser também partilhar, quem quiser também escrever no chat, alguma pergunta, pode também, né, partilhar com a gente. Muito obrigada, Mara, foi maravilhoso, viu? Muito mesmo, assim. É impressionante para nós que temos a graça de poder frequentar o foyer e pouco a pouco irmos conhecendo mais e mais Marta, né? É impressionante como parece que você está pegando essas características dela, né? Em alguns momentos eu tinha a impressão que estava falando de você mesma. E é lindo ver isso, né? Essa santidade crescendo em vocês, membros do foyer. E nós também, né? Que vamos até aí é um pouco para isso, né? Para a gente poder se impregnar dessa santidade, dessa união com Deus, dessa intimidade com Deus que ela viveu e nos leva a viver através do foyer, né? Muito lindo mesmo. Eu anotei aqui algumas questões, não sei se eu já começo, o Padre Bernard talvez queira começar? Pode falar, não? Sim, pode. Bom dia a todos, né? Obrigado, Mônica. Todos vocês, de fato, é uma exposição bem abrangente, né, de tudo, escutando tudo esses aspectos, né, que ela apresentou. Pensava que, de fato, tem uma certa continuação da vida de Marta na acolhida dos foyers. Exatamente o que você acabou de falar, Mônica, através do carinho dos membros, as pessoas são acolhidas, né? Mesmo se nossa vida no interno é puxada, como vocês, em cada uma das famílias, né? Porque tem que trabalhar para viver, para manter, mas mesmo quando tem uma reunião, vejo que a gente acolhe uma pessoa como se ela fosse única no mundo. Penso que isso mesmo, a atitude de Marta, com esse talento e diria essa arte da acolhida, hein? O Papa São João Paulo II falava de arte da oração, é verdade. Aplicaria também essa palavra Marta, arte da acolhida e para mim, a qualidade que foi descrita da acolhida de Marta, ela vem do fruto do seu amor, que é a acolhida de Jesus. Marta é alguém que acolhe Jesus, acolhe o Espírito Santo, se considerar como filha bem amada do Pai, acolheu tudo o que se apresentava a ela, a começar pela doença também. Se deparou com essa doença, ela teve que acolher a doença, as provações da vida, o suicídio do seu irmão, a realidade, ela sofreu muito, mas acolhendo sempre de novo. Para mim, o segredo, Mara fala do segredo de Mar dessa acolhida, porque Jesus que é acolhida nela, senão nenhum ser humano vive isso naturalmente, né? Tem pessoas que têm um dom natural, tudo bem, mas tem uma menina alegre, aberta, mas o que foi descrito aqui não é natural, é sobrenatural. Acolheu tudo, as pessoas que pensam diferente. Eu pensava o Dr. Cochu, um dos maiores agnósticos franceses, na época, médico de Anatole France, presidente da República, doutor em filosofia, realmente racionalista de primeira, mas nasceu uma grande amizade entre essas pessoas tão diferentes, tão extremas, né?
Então, tem um mistério de mar da acolhida que eu vejo como uma acolhida de Jesus. E em Jesus, Jesus mesmo, né, acolhia a vida, a natureza, até os bichos, tudo como um dom, e até a morte. Até a sua morte, Marta quis acolher com coração aberto. Isso para mim, é deslumbrante de ver essa dimensão sobrenatural da acolhida de Marta. E ontem eu vou te passar a palavra, Mônica. Eu queria só dizer uma coisa breve. Ontem celebramos a festa Santa Marta e Maria de Betânia. Então, eu pensei em Marta Robin, porque uma mulher que acolheu na sua casa, na sua família, como Marta de Betânia acolheu Jesus na sua família, na sua casa. Marta acolheu na sua casa Jesus e todos os visitantes. Mara falou de mais de 100.000 pessoas e muito mais, talvez. Então, a missão dela, a sua missão, Marta nunca saiu do quarto, mas ela teve uma missão essencialmente na acolhida, que é a expressão do seu amor. Então, bom, teria muita coisa para dizer. Vamos deixar, talvez você, Mônica, continuar. Não, eu achei muito lindo mesmo, né? Justamente, acho que tudo nasce dessa intimidade de vida que ela tinha com Deus, né? Da sua vida de oração, que nasce toda essa alegria, essa capacidade de compreender o outro, e os frutos, né, daquilo que ela era, né? Os frutos, eles vêm da intimidade de vida com Deus, né? E como duas facetas de uma mesma moeda, você tem essa vida de oração e essa dimensão missionária, né? Que eu acho que, no sentido de que quando Mara falava que não foi suficiente para ela viver a intensidade desse amor, né? Ela também tinha necessidade de que os outros vivessem isso, ela tinha necessidade de partilhar conosco, e por isso criou o foyer, né? O foyer, na verdade, é esse braço de Marta que quer nos abraçar, né? Que quer nos acolher e que quer fazer com que a gente também viva o que ela viveu, né? Isso eu entendo aí como essa missionariedade, essa dimensão de evangelização, né? Ela quer que o foyer seja esse lugar para a gente mergulhar na intimidade com Deus e poder sair dali como todo mundo saía do quarto dela, né? Transformado, renovado, consolado, com garra para viver, para fazer o que a missão de cada um de nós é nesse mundão, né? E eu acho que isso nos convida a viver cada vez mais o foyer, né? Para a gente poder se santificar cada vez mais também como Marta o fez e como vocês estão aí partilhando, né? Dessa alegria, né? A alegria também é fruto de intimidade, ela é fruto do Espírito Santo, né? Da vida no Espírito, é o primeiro fruto, né? Não dá para a alegria, eu acho, ser de outra forma. E a gente percebe isso em vocês também, nessa vida de família do foyer, né? Não sei se Mara gostaria de falar mais alguma coisa, mas sobre essa inspiração de Marta de criar o foyer como que para comunicar todas essas belezas que ela vivia, né? Ou para que outras pessoas também o vivessem, né? Para nos dar essa oportunidade, né? Essa graça também, né? De que também nós possamos entrar nessa intimidade do Pai, também nós possamos viver esse consolo, né? E aceitar a vida como ela é, né? Acho que é a grande beleza de Marta também. E é lindo, Mara, como você falou, de toda essa simplicidade, né? A maioria das vezes as pessoas gostam de falar do extraordinário de Marta. E assim como você, Mara, sempre o que mais me atraiu em Marta Robin foi o ordinário, foi a alegria dela, foi a acolhida, foi o amor, a intimidade, e como ela rezava por todos aqueles que entravam no seu quarto. Por que a gente tem certeza disso? Pelos frutos, né? Pelos frutos, por tudo aquilo que as pessoas saíam de lá e faziam, por todas as inspirações que as pessoas recebiam ao momento de entrar naquele quarto, né? É pelos frutos que a gente percebe a beleza da árvore, né? A beleza da intimidade. Muito, muito legal.
é interessante também de ver o contexto que Marta, nós sabemos, né, dos médicos, que Marta sofria constantemente. Mas as pessoas que encontraram Marta testemunham da sua disponibilidade, do seu ajustamento a cada pessoa que fala por si mesmo, mas nós sabemos que ela acolheu pessoas tão diversas, todo tipo de gente, das pessoas mais simples, mais religiosas, todas as competências e misérias também, ela se ajustava a cada um. E se sabe que Marta sofria constantemente, e as pessoas relatam a sua alegria, a sua disponibilidade. Ela fazia a pergunta certa se ela perguntava com sempre delicadeza. Ela se lembrava de tudo. Ela, para mim, ela teve uma graça que vem só de Deus possível, não tem como, humanamente, acolher. Como ela acolheu, sem que seja Jesus mesmo que acolhia nela. Porque como se adaptar? Sofrendo constantemente as questões dos científicos, o humor da sua vida, o tom da sua voz, a memória que ela exercia se lembrando de tudo anos depois, só na oração, numa vida de união com Jesus que ele mesmo acolhia em Marta. Não vejo como. Para mim, dessa extrema simplicidade que você mencionou também, retomando de Mara, é o que é mais marcante, porque até eu sou atento à questão dos sacerdotes. Marta teve um carinho muito grande para os sacerdotes, ela acolheu também seus defeitos, a começar pelo seu padre espiritual, padre Finé, cada um de nós, os pais que acolheu. Essa é uma acolhida também, acolher também as limitações, defeitos de uma pessoa, mas livre. Marta era livre. Ela necessitava do sacerdote, da doutrina, dos sacramentos, mas ela era muito, chamava seu padre de pai, né? Mas era muito livre, falava as coisas. Essa mistura de liberdade e de amor, para mim, não é de Deus só. Para nós é um caminho enorme para ser. Mas nunca imita os santos, as pessoas que têm uma vida assim como Marta Robin, nunca. Os retirantes falam sempre, não, vai ter almoço, sim, meio-dia vai ter almoço, gente. A gente vai comer, sim. Nunca imitar os santos, mas receber dele o que ele dizia. Marta dizia só apenas um sinal que revia uma realidade, é Jesus. E nela, esse sinal, do que eu percebo, é evidente, é Jesus. É Jesus que vive nela a sua paixão de amor para os homens, para cada um de nós. Ela disse também, Marta, me esqueci a mim mesma e fui feliz. E quando se encontrava Marta, se deparava com uma pessoa reconciliada com a vida, que amava a vida. Enquanto Marta sofria muito, Marta era acamada, Marta sofreu o suicídio do seu irmão, Marta perdeu a sua mãe, Marta sofreu o que a gente sofre, e às vezes coisas piores, mas Marta era acolhedora. Ela acolheu as situações, as pessoas, a vida, os animais, com muito humor. Me lembro uma vez um padre que é meio dominicano, que fala grandes reflexões filosóficas, não sei o que é. E Marta dizia, escuta, é porque a sua cabra estava parindo. Escuta o seu animal. A sua cabra estava parindo, assim, mas escuta. Fazer ajudar esse dominicano a ficar atento à cabra que estava parindo, que ele escutava lá na sua fazenda. E ela ajudava, porque pegava um pouco uma sacudida gentil para reajustar a simplicidade da vida e da realidade do encontro. E essa adaptação a cada um, esse dom que ela recebeu. Marta recebeu um dom extraordinário. Talvez esse dom se resume na acolhida da vida e da vida dela. Se quer dizer uma coisa, Mônica, vai. Desculpa, é que era exatamente o que eu também estava pensando, padre. Ela acolhe a vida do jeito que ela era, né? Sim. A vida, como a vida se apresentava a ela. Sim. Com as dores, com os sofrimentos, porque todas as vidas
tem dores, tem sofrimentos, né? Sim. E eu acho que essa é a grande necessidade, talvez, do momento atual que a gente está vivendo, né? Para adolescentes, para jovens, esse dissabor pela vida, muitos desanimados quanto ao futuro, desesperançados, né? Sim. Por quê? Por essa incapacidade de acolher as frustrações da vida, Sim. as dificuldades da vida como ela é. E isso Marta nos ensina de uma forma belíssima, né? Sim. Ela sofreu mais do que qualquer um de nós. A gente pode dizer isso claramente pelas dores físicas, pelos sofrimentos, né? Mesmo essa coisa que a gente fala tanto de não comer, isso é uma dor, né? Isso não é um privilégio, não, né? Ela foi privada de uma delícia, uma das delícias da vida, que é poder comer, né? Prazer. Isso é duro, isso não é fácil, não. A gente fala, oh, que maravilha, a gente enfatiza, às vezes, hoje em dia, de um lado meio, né? Mas, assim, também é uma dor, né? E ela acolhe tudo isso. E ela mostra para a gente que é possível viver a intimidade de vida com Deus e ser alegre, mesmo com todo o sofrimento, mesmo com toda a dor, né? Não dá para a gente... eu vou ser feliz quando eu superar isso, quando isso passar, quando eu não tiver mais essa doença. Não é isso, né? Não dá para esperar nada. A gente tem que ser alegre, ser feliz no hoje, no aqui e agora da nossa existência, né? E saber apreciar a cabra que está parindo, o pôr do sol, a flor que abre, né? As dificuldades da vida cotidiana, porque tudo isso faz parte da vida, né? E essa é a grande sabedoria daqueles que souberam viver a intimidade de vida com Deus, né? É Deus que nos dá, é Jesus que nos dá essa força mesmo, que dá para superar tudo, que dá para conviver com todas as pessoas, por mais diferentes que elas sejam, que dá para realizar a vontade de Deus na nossa vida, né? Ou seja, que essa santidade é acessível também para nós leigos, né? Marta foi leiga, né? Morreu como leiga, né? Isso é uma coisa que eu acho que a igreja precisa de mais e mais santos leigos, né? Tem santos padres, santos religiosos, agora os pais de Santa Teresinha, casais, né? Santa Giana, mas talvez ainda faltem mais santos leigos, como Marta, né? Sim. E como cada um de nós é chamado também a viver e a se santificar, né? Sim. Cada um, finalmente, ajudados pelo testemunho e a intercessão. Marta é um grande dom de intercessão, ela se preocupava das pessoas, ela continua. Nós temos que viver nossa vida. Estamos aqui, me parece que desse período que você disse, de um pouco de desânimo pós-pandemia, ou ainda na pandemia, não sei, mas nos reconciliar com nós mesmos, nossa época, nosso tempo, nossa existência, nossa realidade. Então, temos que viver do lado espiritual uma acolhida de nós mesmos, mas isso, para mim, é possível só acolhendo Deus. Por quê? Se olho para mim, vou me detestar, não vou me amar porque sou cheio de defeitos. Mas isso não importa, já que Deus me ama. Então, se me deixo olhar por Jesus que me ama, quem sou eu para me julgar, me condenar, me excluir e não me acolher, já que Deus me acolhe? Foi o segredo de Marta, da acolhida. O único amor de Marta é Jesus. E esse amor único de Jesus não a fechou aos outros, abriu aos outros. Marta, me lembro, testemunhava que o quanto esse amor de Deus não fecha a sensibilidade, o fato de sentir, de sofrer, me abre aos outros, ao mundo. E as pessoas, às vezes, confundem. Eu amo a Deus, então vou me cortar do mundo. É o contrário. O amor de Deus revia totalmente ao amor interpessoal das pessoas. E eu penso que se Marta foi capaz de dar o testemunho que ela deu, nas condições que ela viveu, só porque ela se abriu ao seu único amor, que era Jesus. Para mim é isso. Senão, não vejo. É um mistério de Marta, mas que ela é uma simples batizada, como disse Mônica. É uma simples batizada, mas cada um de nós recebeu esse dom. Só que com a vida dela própria, a situação histórica de família, camponês, simples, doente,
ela soube acolher essa realidade toda e com inteligência, com interação, ela soube transformar essa situação numa vida de felicidade profunda, porque unida a Jesus e serviu o mundo inteiro. Ela ajudou o mundo a viver de hoje. E finalmente se tornou uma pessoa importante, famosa, não para aparecer, mas famosa porque deu uma contribuição positiva para o nosso mundo de hoje viver melhor. Então, é isso que eu quero também. Cada um de nós tem que dar sua contribuição, não só viver para nós mesmos, mas também viver para os outros. Então, tem que aprender. E Marta pode nos ensinar a viver para os outros. E não dizer que ela tinha muita facilidade, ela teve a existência dela muito limitada, ela conseguiu, com a realidade da sua vida, de viver finalmente para Deus e para os outros. Não? E se Marta conseguiu viver para os outros, né, com toda a sua limitação de mobilidade, de ter que ficar dentro do seu quarto, então é porque isso é possível para todos nós, né? Também viver cada um do seu jeito, utilizando a sua profissão, utilizando os talentos que Deus nos deu, né? Mas é justamente nesse dom da nossa vida é que a gente consegue encontrar sentido para ela, né? Sim. É sempre em L, né? Não é, Padre Bernard? Assim, a gente se une a Deus e a gente tem essa necessidade de se doar ao irmão, né? A gente, cada vez que a gente se mergulha mais em Deus, no amor de Deus, a gente tem esse desejo de partilhar esse amor com o irmão. E Marta viveu essa genuinidade, né? Esse amor genuíno. Porque eu acho que aí a gente fala hoje em dia tanto dessa ser discípulos missionários, na dimensão missionária da igreja, mas ela nasce disso, nasce da intimidade de vida com Deus, nesse amor que não consegue ficar fechadinho. Missão é comunicar o amor de Deus no mundo, né? Das mais variadas formas e maneiras que ele nos inspirar a fazer. E em francês existe uma expressão que eu gosto muito, que é aquela faire avec, né? Que Marta viveu muita gente. É difícil a gente traduzir isso para o português, né? Porque é fazer com. Em português, normalmente, quando a gente vai traduzir, a gente fala apesar dos defeitos, a gente o ama. Em francês não é apesar, porque apesar parece excludente, né? Você tira os defeitos, não tem como tirar os defeitos. A gente tem que amar avec, com os defeitos, né? Então, a gente ama as pessoas com as limitações que elas têm. A gente ama a vida com as limitações que elas têm. A gente ama tudo, né? A natureza com os defeitos, com as qualidades, com tudo que tem junto, né? Com os sofrimentos da nossa vida, com as tribulações que são inerentes. Não tem ninguém que não viva, não tem ninguém que não tenha frustrações, não tem ninguém que não tenha sofrimentos. Mas tem que faire avec, né? Tem que, com tudo, a gente vai, a gente ama e a gente vai transmitir esse amor com alegria, com paz, né? Indo sempre ao foyer para nos reabastecer, né? Quando estiver acabando a nossa bateria, a gente volta para o foyer, reabastece a bateria e continua, né? A jornada. Né? Se Marta faleceu já há uns 40 anos, um pouco mais, mas ela é viva. Ela é uma apaixonada da vida e continua lá no céu ser uma apaixonada da vida e de cada um de nós, que ela acompanha, ajuda, intercede. Outro carisma enorme de Marta é a intercessão, porque ela viveu, Marta viveu muito sozinha, finalmente, as noites inteiras, mas ela vivia unida a Jesus numa intercessão para a igreja e o mundo. Foi uma missão que ela recebeu, foi muito progressiva, a vida dela, da união com Jesus, é quase abismal, ao final, não tem noção. Os escritos que nós temos falam quase em 32, 29 e 32, porque ela teve que escrever por obediência ao seu pároco, Padre Fort, na época, que se descobriu 2 anos depois que a sua paroquiana era estigmatizada, pediu que ela pudesse escrever um pouco da sua vida espiritual, mas depois ela viveu até 1981, não temos muitos escritos, não, mas nós sabemos que a progressão nunca terminou, até no céu, e ela continua no céu, crescendo, crescendo, acompanhando a vida. Deus é a vida, e nós queremos viver.
e não nos cortar da vida, e a vida plena. E Marta é um sinal porque ela revia Jesus. Se diz que de Marta vivia na obscuridade, que sofria dos olhos contra tudo. Mas tinha uma voz, e a voz de Marta expressa a sua vida. Como João Batista. João Batista é uma voz que clama no deserto, esse sinal que revia Jesus. E bem, Marta, para mim, ela é uma voz que continua a habitar nossos corações, e a gente convive com ela, faz o retiro fundamental com Marta, ela acompanha o retiro, os retirados estão testemunhando que Marta fez o retiro com eles, essa é verdade. Porque é um reflexo humano bem concreto de Jesus. Mara, não sei se você quer falar uma palavrinha para encerrar, estamos caminhando aí para os nossos minutos finais, não é? Sim, sim. Então, é justamente isso, que Marta, ela pode nos ajudar muito a viver o mundo de hoje, né? Pode ajudar muitas pessoas a viverem essa alegria, essa abertura a Deus, a abertura aos outros. O que me toca muito, assim, de Marta é isso, é a capacidade dela se esquecer de si mesma, né? E ser totalmente aberta a Deus e aos outros. E aí encontrar a verdadeira vida, né? Porque a gente pensa que a gente vive bem as coisas, mas a verdadeira vida é quando a gente realmente consegue se esvaziar de si e abrir aos outros, se abrir a Deus, né? Então, isso para mim é o que mais Marta me ensina, é isso, né? E é o que eu penso que ela pode ensinar também o mundo de hoje. Por isso que eu acho que é muito importante a gente sempre falar de Marta, fazer Marta conhecida, porque ela tem muito a contribuir, né, para o mundo de hoje ser um pouco melhor. Então é isso, foi uma alegria estar aqui partilhando sobre Marta. Eu agradeço também o convite para estar aqui junto de vocês, é uma honra enorme, né? E queria deixar, então, esse convite para que as pessoas vão ao foyer, né? Eu sou testemunha de tudo isso, né? Tenho tido a graça de frequentar o foyer, de ser uma retirante, né? E quero continuar sendo enquanto eu viver. Então, fica esse convite a todos para que vão ao foyer de Mendes e façam um retiro fundamental, vale muito a pena, né? Então, deixo aí ao Padre Bernard as palavras finais para encerrar o nosso encontro. Muito obrigada pela presença de todos, né? Um abraço. Então, obrigado, Mônica. Marcos que abriu também, mas teve que continuar o caminho. Cada um de vocês participou, aqueles também que vão escutar mais tarde esse encontro, como se diz, de live, áudio e vivo, para poder receber essa bênção de Deus através da intercessão, da mediação de Marta, mulher que é acolhida na sua casa, no seu coração, cada um. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Até a próxima! Até a próxima, um feliz final de semana, um bom sábado, aproveitem a vida. Isso. Com alegria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que delícia. Muito bem, Mara. Parabéns.